Ele fez o mundo inteiro rir cada vez que protagonizou um filme, mas agora Jim Carrey quer pendurar chuteiras. Ele percorreu uma trajetória de sucesso na comédia, mas não sem enfrentar dramas na vida pessoal. Confira comigo agora alguns pontos importantes da carreira do Jim Carrey e por que ele quer largar tudo. Jim Carrey nasceu em Newmarket, subúrbio de Ontário, no Canadá, no dia 17 de janeiro de 1962. A sua mãe, Kathleen Horan, era dona de casa e seu pai, o Percy Carey, contador e músico de jazz. O ator é o caçula de 4 irmãos. Depois que seu pai perdeu o emprego, a família foi morar em um trailer e Jim Carrey deixou a escola aos 15 anos para, adivinha só, trabalhar como zelador. Nasce um ator. Se minha carreira artística não tivesse se materializado, eu provavelmente estaria em Hamilton, em Ontário, trabalhando na função do Fasco agora, disse o ator numa entrevista ao Hamilton Spectre. Jim Carrey tentava mais que tudo alegrar sua mãe, e embora em uma triste circunstância, foi em casa onde Jim Carrey praticou cedo seu talento cômico. Minha mãe estava na cama e tomando muitas pílulas, então eu costumava entrar no quarto dela fazendo imitações e coisas estranhas, ele disse em uma entrevista ao Howard Stern. Ainda na mesma entrevista, Jim Carrey conta que aquela foi uma experiência dolorosa. Ele pulava as paredes e se jogava a escada abaixo para fazer com que a mãe se sentisse melhor. Sem dúvida, a difícil experiência ajudou a formar essa personalidade que a gente conheceu do Jim Carrey. Os seus primeiros trabalhos como comediante foram em clubes de Toronto, como o Yuki Yuks, até que em 83, quando tinha 21 anos, ele resolveu se mudar para Los Angeles com a intenção de seguir a carreira de ator. Numa entrevista ao Oprah, o Carrey revelou que ele carregava um cheque falso no valor de 10 milhões de dólares no bolso, como uma forma de motivação, e ele dizia: "Me fez sentir bem ao visualizar o futuro, ali eu imaginava alguma coisa." Um caminho muito difícil para o sucesso. Nos seus primeiros anos na meca do cinema, ele trabalhou no clube The Comedy Story e fez vários testes, no quais não teve sucesso. Saturday Night Live, por exemplo, foi um deles. O primeiro trabalho realmente relevante do Jim Carrey foi em 1984, ele conseguiu um papel em The Duck Factory. Nessa minissérie da NBC, ele interpretou o Salton Tarkington, um jovem produtor de animação. Ace Ventura, o grande salto na sua carreira, isso sem dúvida. O Jim Carrey continuou a desempenhar pequenos papéis, até que finalmente Hollywood deu-lhe a sua grande chance. Foi em 94, quando ele interpretou Ace Ventura, cujo sucesso finalmente fez dele uma superestrela de Hollywood. E olha, foi um ano muito produtivo. Aquele ano foi o grande ano de explosão do gênio do humor. Além de Ace Ventura, Jim Carrey estreou outros dois de seus grandes títulos do cinema, O Máscara e Debi Lloyd. E depois disso passou a ser muito requisitado. Um ano depois, em 95, ele viveria o Enigma em Batman Forever. Também colocaria aquela camisa florida novamente para interpretar o detetive Ace Ventura na segunda parte do filme. E o ator estava muito bem pago. Em 1996, o Jim Carrey deixava de ser o comediante mais popular para virar o ator mais bem pago de Hollywood. Pra você ter uma ideia do que a gente está falando, em O Pentelho, que foi dirigido por Ben Stiller e co-estrelado por o Matthew Broderick, o filme rendeu ao ator nada mais nada menos do que 20 milhões de dólares. É muita grana. E não era só na comédia não, também foi um grande ator de drama. Outro dos grandes momentos ali da carreira cinematográfica do Jim Carrey veio em 98, onde ele mostrou a sua versatilidade ao interpretar um personagem de drama em O Show de Truman. O trabalho rendeu inclusive para ele o Globo de Ouro. E ganhou mais Globos de Ouro, para ser sincero, por interpretar o comediante Andy Kaufman em O Mundo de Andy, Mundo da Lua, em Portugal. Ele também ganhou um Globo de Ouro, dessa vez de melhor ator de comédia ou musical. E claro, sempre com humor e cada vez mais humor, com a chegada do novo século, Carrey voltou para a comédia. Filmes como Eu Mesmo, Irene e Todo Poderoso mostraram que ele não tinha perdido nem um pouco do seu gingado para a comédia, e esta foi o último sucesso de bilheteria dele na época. E algo que encantou tanto os espectadores quanto também a crítica do cinema foi o trabalho dele em Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças, que segundo a crítica foi o grande papel da vida dele. Carrey e Kate Winslet arrasaram na pele de dois ex-namorados que fizeram um tratamento para esquecer um do outro. E tem mais filmes nessa história, é claro. Jim Carrey não parou de trabalhar durante os anos seguintes. A gente conseguiu ver ele como o Conde Olaf, em Desventuras em Séries, também em Número 23, O Golpista do Ano e muitos outros filmes.
Em 2020, ele deu vida ao Dr. Ivo Robotnik, o grande vilão do Sonic, o filme. Numa adaptação do videogame Sonic, o Jim Carrey voltou ao personagem depois em Sonic 2, mas antes disso, na vida pessoal, coisas complicadas aconteciam. A vida dele estava repleta de momentos ruins que afetaram ele profissionalmente. De fato, os fãs ficaram preocupados ao vê-lo em determinada época com uma aparência completamente deteriorada e diferente daquele Jim Carrey brilhante que víamos nos filmes. Jim Carrey tinha transtorno bipolar e depressão. Em pleno auge da sua carreira, ele foi diagnosticado com o transtorno bipolar e em 2004 revelou no programa 60 Minutos tinha sofrido depressão durante grande parte da sua vida. A vida amorosa do Jim Carrey. Jim Carrey teve vários relacionamentos. Se casou 2 vezes, a primeira com a Melissa Womer em 87 e durou até 95, depois com Lauren Hollick, onde ele casou-se em 96, e também namorou a Renée Zellweger de 99 a 2000, a modelo Jenny McCarthy e também a maquiadora Catriona White. O pior momento da vida do Jim Carrey, com certeza, pelo menos pessoalmente falando, aconteceu justamente quando Catriona White tirou a própria vida em 2015, 4 dias depois o ator terminar o namoro com ela. Em uma carta que deixou, ela disse: "Já passei 3 dias sem acreditar que você não está aqui. Posso seguir em frente com o coração partido e juntar todas as peças. Eu poderia, só que dessa vez não tenho força de vontade", acrescentou a maquiadora na carta de despedida de Jim Carrey. No ano seguinte, o Jim Carrey foi processado por Mark Burton, com quem Catriona White era casada na época em que morreu e queria se separar. Ela o acusou de ter fornecido as substâncias que a esposa havia tomado. A mãe da falecida também tentou ir aos tribunais com o ator, a quem culpava por negligência, já que não havia informado sua filha de que ele tinha doenças sexualmente transmissíveis, hepatite A, herpes e clamídia. Ambos os processos foram desestimados pela justiça. Não vou tolerar essa tentativa impiedosa de me explorar ou a mulher que eu amei. Os problemas de Cat nasceram muito antes de eu a conhecer, e infelizmente seu fim trágico estava além do controle de qualquer pessoa, disse o Jim Carrey sobre a queixa de Burton. Essa terrível situação cobrou seu preço ao ator, que afundou na depressão, afastou-se da vida pública, a sua imagem foi prejudicada por esses supostos escândalos e a sua carreira sofreu uma ruptura significativa. Foi um tempo em que Jim Carrey fazia declarações estranhas e perturbadoras, como "não importa, essa é a boa notícia" e "não somos nada, não existimos". Longe de rumores e especulações, o próprio ator garantiu que fugir de tudo foi uma decisão sua, cansado de as corporações lidarem com certas questões decisivas a seu bem entender. Foi Michael Grond, o mesmo diretor de Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças, quem veio ao resgate do Jim Carrey em 2018. Ele ofereceu ao ator o papel principal da sua série Kidding. Parecia que a felicidade perdida por Jim Carrey havia voltado. Em 2022, justo com a estreia de Sonic 2, o Jim Carrey anunciou através da Access Hollywood que ele estava indo embora, que estava falando sério. Nessa mesma entrevista, ele destacou a vida tranquila que ele tem atualmente, que ele adora pintar as telas dele, adora a vida espiritual que ele tem levado e acha que ele já teve o suficiente, já fez o suficiente. De qualquer forma, o ator não falou de uma decisão definitiva. Se o céu trouxer-me algum tipo de roteiro escrito em tinta dourada e me diga que vai ser importante para as pessoas verem, pode ser que eu faça, mas agora eu vou fazer uma pausa, disse o ator. Pausa.